Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Saudamos a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da tua palavra, da palavra de Deus. Aqui estamos para adorarmos a Deus. Aqui estamos para ouvirmos a voz de Deus a nos falar dos planos de Deus para a sua vida, dos planos de Deus para a minha vida. Nós somos de Jesus. Por isso estamos aqui adorando ao Senhor, ao nosso querido Deus. Você seja bem-vindo. Saudamos a todos os nossos irmãos lá da Ásia. Temos irmãos lá na Ásia, lá em Istambul, assistindo-nos. Seja bem-vindo. Estes nossos queridos irmãos da África também, da Europa e também dos Estados Unidos, do Brasil, de todos os lugares. Que o Espírito Santo que está aqui comigo, que o Espírito Santo esteja também com você, onde você estiver. Que o Espírito Santo te alcance, trazendo a bênção de Deus para a sua vida. Nós, neste momento, queremos orar. Convido você a fechar os olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, humildemente na tua presença, estamos para te adorar, nos aproximamos do Senhor confiando nos méritos de Jesus. Recomendados pelos méritos de Jesus, somos filhos e filhas teus, nos aproximando do trono do nosso Pai, escondidos em Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Estamos aqui para te adorar, estamos aqui para dar honras ao teu nome, porque o Senhor é Deus eterno, soberano, todo-poderoso. Estamos aqui também para interceder pelos nossos queridos irmãos que estão sofrendo e chorando com esta maligna doença do coronavírus que tem afetado o mundo todo, esta pandemia mundial. Pai eterno, queremos suplicar pelos sofredores, pelas almas carentes necessitadas do Senhor. Pedimos um presente neste dia. Hoje é o dia do Senhor, o Santo Sábado. Queremos um presente especial, que o Senhor venha trazer cura para os enfermos. Pedimos a tua graça, que venha enxugar as lágrimas dos que estão chorando. Dá-nos a tua bênção, Pai. Não confiando em nós mesmos, mas estamos clamando pelo sangue de Jesus. Que o Senhor traga cura para aqueles que estão sofrendo, fazendo com que eles respirem, para que eles sejam libertados da cama, da doença, do leito da morte, e que em nome de Jesus sejam levantados, curados e que se tornem testemunhos vivos do teu nome. Que o Senhor tire glória para o teu nome de cada caso, Pai. Derrama o Espírito Santo sobre os meus irmãos e sobre mim. Neste momento, ao abrirmos a tua palavra, em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, o tema que Deus colocou na nossa mente para estudarmos com vocês hoje: podemos viver numa bolha? A palavra bolha tem vários significados. Viver numa bolha pode ter vários sentidos. Pode ter um significado positivo, negativo. Uma pessoa que desconsidera a comunidade onde vive. Uma pessoa que não está nem aí com os problemas que as cercam, com as necessidades das pessoas. Uma pessoa que desconsidera o pai, a mãe, família, laços familiares. Uma pessoa alheia às necessidades do mundo. Pode-se dizer que ela está vivendo numa bolha, porque ela está vivendo no seu mundinho, só pensando nela mesma, desconsiderando tudo que existe ao seu redor. Se a pessoa é dependente de drogas, se a pessoa só pensa na droga, rouba o pai, rouba a mãe, mata os pais para conseguir o dinheiro para comprar as drogas, desconsidera as relações de marido, de esposa, de filhos, de filhas, de pai e mãe, desconsidera tudo isso porque ela só pensa na droga, não consegue pensar em outra coisa. Nós podemos dizer que ela está vivendo numa bolha tóxica, numa bolha infectada, destruidora e puramente egoísta. Ela está vivendo dentro de um mundo egoísta, sem considerar todas as necessidades das pessoas ao seu redor. Queridos,
Este é um tipo de bolha negativa. Este é um tipo de bolha egoísta. Quando eu li sobre o budismo, eu descobri que lá 5 séculos antes de Cristo, 5 séculos antes de Cristo, quando surgiu o budismo, foi então implantado a ideia de mosteiros. Então os monges budistas se desvencilhavam de laços familiares, de pai, de mãe, de esposa, de filhos, como fez Buda. E então se isolavam. Será que este é o plano de Deus? Você desconsiderar os laços familiares de pai, mãe, esposa, filhos, e se isolar do mundo e viver no seu mundo, viver numa bolha, desconsiderando a necessidade do mundo, desconsiderando a missão que Deus lhe deu para cumprir com esta missão nesta terra? Eu tenho certeza que o plano de Deus não é que você viva. Eu tenho certeza que o plano de Deus não é que você viva isolado do mundo, sem considerar as necessidades do mundo e também esquecendo-se da missão que Deus lhe deu. Queridos, nunca foi plano de Deus que fôssemos eremitas, vivendo dentro de uma caverna, ou dentro de 4 paredes, ou dentro de um mosteiro, ou dentro de um convento, porque lá fora estão as pessoas morrendo sem Jesus, lá fora estão as pessoas necessitadas, carentes. E o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Que tipo é a sua comunhão? Qual é o tipo da nossa comunhão? Uma comunhão egoísta, que só pensa em orar, em meditar? Assim não era a vida de Jesus Cristo. A vida de Jesus Cristo, meus queridos, ela era dividida entre o monte da oração e o convívio com as multidões. Jesus não vivia só orando e Jesus também não vivia só no meio da multidão. A vida de Jesus era uma vida equilibrada entre o monte da oração e o convívio com as multidões. A comunhão de Jesus nunca excluiu as multidões. Ele tinha os seus momentos de isolamento, Jesus Cristo tinha os seus momentos de bolha, onde ele se isolava, mas ele tinha a maior parte do seu tempo, durante o dia, no meio da multidão, alimentando, curando, salvando. Sendo que a Bíblia, meus queridos, a Bíblia é o nosso livro guia, e sendo que Jesus Cristo é o nosso exemplo para ser imitado, nós deveremos consultar a Bíblia e deveremos nos espelhar em quem? Em Jesus Cristo. Jesus passava o dia cercado de pessoas, atendendo às necessidades dos pobres, dos doentes. Eu li certa vez um pensamento que dizia assim: onde quer que encontremos o Cristo, das páginas do Novo Testamento, nas cidades ou nas aldeias, em terra firme ou no mar, no templo repleto de pessoas ou no campo enfeitado de lírios, nas vilas, ao sopé das montanhas, nos vales escuros ou nas colinas ensolaradas, nós vamos encontrar o Cristo sempre servindo, sempre fazendo o bem, aqui curando enfermos e ali na frente alimentando multidões e pouco mais além levando as novas benditas da salvação. Jesus viveu para servir. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido, disse Jesus. Ele tinha os momentos de isolamento, como você e eu precisamos ter. Nós precisamos urgentemente de quietude. Nós precisamos urgentemente de momentos de comunhão, onde nós podemos ouvir a voz de Deus, onde nós podemos cantar hinos a Jesus, onde nós podemos fazer uma terapia com Jesus Cristo, não é? Derramando o nosso coração. Jesus é o nosso psicólogo, Jesus é o nosso psiquiatra, é ali que nós derramamos o nosso coração, é diante dele que nós cantamos, é diante dele que nós choramos. E nós precisamos desses momentos para podermos cumprir com a missão com as multidões. No livro Caminho a Cristo, na página 101, nós lemos assim: nossa vida deve ser
tal como a vida de Cristo. Nossa vida deve ser tal como a vida de Cristo. Dividir-se entre o monte da oração e o convívio das multidões. Aquele que não faz outra coisa senão orar, logo vai deixar de orar. Ou as suas orações se tornarão formais e rotineiras. Não é só orar e não é só estar no meio da multidão. Você está percebendo que Deus quer que você tenha uma vida de equilíbrio, que você tenha, sim, os seus momentos de isolamento, que você transforme a sua casa como sendo uma bolha isolada do mundo, para que dentro da sua casa exista refúgio, refúgio para você, refúgio para a esposa, refúgio para os filhos, para que a sua casa não se transforme num centro de tentação, para que a sua casa não seja um centro de perdição. A sua casa precisa ser um refúgio, um abrigo para os filhos. Mas, queridos, nós não vivemos dentro de casa 24 horas, nós saímos, nós andamos no meio das pessoas, nós convivemos com as pessoas. E quando nós estamos entre as pessoas, elas vão ver Jesus em você. Elas vão perceber que você esteve, sim, aos pés de Jesus Cristo, porque você exala Jesus Cristo, você transpira Jesus Cristo. Assim foi a vida de Jesus, assim deve ser a nossa vida. O maior problema dos cristãos não está no contato com o mundo exterior. Este não é o maior problema seu e meu. O maior problema dos cristãos é a falta da vida interior. Muitos não têm vida interior, porque o Espírito Santo não vive neles, porque eles não têm tempo para buscarem o batismo do Espírito Santo. Eles não têm tempo para entesourarem Cristo no coração. Eles não têm tempo para contemplarem a Jesus Cristo nos evangelhos. Eles não mergulham nos evangelhos. Eles não mergulham no livro desejado de todas as nações, meditando e assimilando o caráter de Cristo. Cristo pousa para ser reproduzido em você, mas você não toma tempo para olhar para ele e assimilar o caráter dele. Por isso, o mundo exterior é um problema. Mas o problema não está no mundo exterior. Está na falta da vida interior, na falta da comunhão, na falta do batismo do Espírito Santo. Nós precisamos intencionalmente criar nossas bolhas. E ninguém pode penetrar nestas bolhas, porque nós nos isolamos intencionalmente, como Jesus fazia, para termos comunhão. E quando nós saímos destes momentos de comunhão, quando nós saímos, as pessoas saberão com quem estivemos falando, a quem estivemos adorando, porque o nosso coração estará cheio de Jesus, e aquilo que o coração estiver cheio, a boca vai falar. A boca vai falar. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é também um exemplo para as pessoas adultas, mas também Jesus é o nosso exemplo para as crianças, para os jovens, para os juvenis, para os adolescentes. Qual foi a orientação que o nosso Pai Celestial deu para o seu Filho unigênito, quando ele foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria? Qual foi a orientação que Deus o Pai deu de como criar, como educar, como formar esta criança chamada filha de Deus? Porque Jesus é o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Será que Deus deu alguma orientação? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 7. Eu confesso a vocês que eu nunca ouvi um sermão sobre esse texto. Eu nunca vi ninguém estudar sobre esse texto. Confesso a vocês, pode ser que existam outros sermões, mas eu nunca vi. E Deus chamou a minha atenção para esse texto que nós vamos ler agora. Nós queremos ler com vocês Isaías 7 e o verso 14 e 15. Quando eu estiver lendo o verso 14, você vai dizer, não, mas esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. É verdade. Este texto de Isaías 7,14 é um texto que existem muitos sermões sobre este texto. É verdade. Mas o que falar do verso 15? Porque é o verso 15 que chamou a minha atenção. Porque o verso 14 é muito conhecido.
Nós vamos ler os dois versos. Isaías 7, verso 14 e também o verso 15. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus planejou que a divindade ia morar e viver no meio dos homens e mulheres. Por isso, um dos nomes dados ao Filho de Deus, porque Jesus tem vários nomes. Jesus é o nome do Filho de Deus como Salvador. Emanuel é o nome do Filho de Deus como Deus encarnado. Estão percebendo? Miguel é o nome do Filho de Deus como guerreiro. Como guerreiro. Sempre que ele está lutando contra Satanás, ele usa o nome de Miguel. Cristo é o nome do Filho de Deus como Messias, como ungido. Então, queridos, aqui no capítulo 7, verso 14 de Isaías, está dizendo que uma virgem, e esta virgem foi Maria, não é? Conceberá e dará à luz a um filho. Este filho é Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E será o seu nome Emanuel, porque ele se tornou um de nós. Ele se uniu a você com laços eternos. Jesus não assumiu a natureza humana por 33 anos. Não, meu irmão. Jesus assumiu a natureza humana para todo sempre, 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 eternamente. Nunca, jamais, ele romperá os laços que o ligaram e o prenderam à família humana para todo sempre. Ele se tornou carne da nossa carne, sangue do nosso sangue para todo sempre. Na nova terra, ele ocupará o lugar de Adão. Hoje ele já é o segundo Adão. Ele já ocupa o lugar de Adão, porque Adão entregou o reino deste mundo a Satanás. Jesus Cristo, segundo Adão, restaurou o reino, reivindicou o que era dele, resgatou-nos, e ele nos representa diante de Deus, o Pai. E na nova terra, Jesus Cristo estará à frente da família humana, como o nosso Adão. Queridos, ele se ligou a você e a mim por laços que jamais se partirão. E aqui diz, no verso 15 agora, como Maria, como José e Maria deveriam educar esta criança. Verso 15, manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Existe um período na vida da criança que ela tem que ser protegida, que ela tem que ser guardada, até que ela possa ter o discernimento para rejeitar o mal e escolher o bem. Há muitas pessoas que pensam que as crianças podem ser expostas. Há muitos pais que pensam que as crianças podem se expor à rede social, ao iPhone, ao smartphone, ao iPad, aos tablets, à internet, ao Facebook, à mídia. Não, queridos, nossas crianças não estão maduras para discernir o bem e o mal. A Bíblia está dizendo que o Deus, o Pai, disse que Jesus Cristo, quando nascesse na terra, ele deveria ser alimentado. Essa expressão manteiga e mel é uma forma de Deus falar que o filho deveria ser cuidado, protegido durante toda a sua infância. Está falando de Jesus, porque o verso 14 está falando de Jesus. E o verso 15 está falando de Jesus, que ele deveria ser alimentado com manteiga e mel, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o quê? O bem. O plano de Satanás era tirar a vida ou destruir a vida do Filho de Deus já criança. Vocês sabem que Satanás usou Herodes para tentar matar o Filho de Deus já quando ele nasceu, com aquele decreto que Herodes fez para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Era a intenção de Satanás já eliminar o Filho de Deus. Mas Deus protegeu seu filho. Satanás pensou, eu vou vencer a Jesus ainda como criança, ou como juvenil, ou como adolescente. Mas, queridos, será que Deus o Pai permitiu ou permitiria que Satanás vencesse e enganasse Jesus como um juvenil?
ou como uma criança de 7, de 8, de 9, de 10 anos, ou como adolescente? O que acontecia quando Satanás tentava e pressionava Jesus a pecar, ainda como criança, como juvenil, como adolescente? O que acontecia? Eu encontrei um texto inspirado de Deus. Eu encontrei um texto inspirado de Deus que foi escrito no ano de 1898. No dia 8 de setembro de 1898, a serva de Deus escreveu no Youth Instructor, 8 de setembro de 1898. Deus falou através da sua serva: ao contemplar a aparência infantil, resplandecente de animação, ninguém podia dizer que Cristo fosse igual às demais crianças. Quando você olhava para Jesus, ele era igual a todas as crianças, ele brincava e falava como criança. Ele brincava, falava, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a falar, a ler, a escrever, como uma criança normal. Mas ele não era uma criança normal, porque ele era Deus em carne. E nós muitas vezes esquecemos disso. Nós queremos fazer de Jesus tão humano, que esquecemos que ele nunca deixou de ser Deus. É esse o ponto, meu querido irmão. É esse o ponto. Jesus nunca deixou de ser Deus, embora nunca tivesse usado a divindade sua para ajudar a sua missão, ou para facilitar o seu trabalho, para facilitar a sua vida. Ele nunca usou seus poderes divinos, mas ele nunca deixou de ser Deus. Por isso diz aqui, era Deus na linhagem humana. Quando seus companheiros o incitavam a proceder mal, está falando de Jesus juvenil, de Jesus adolescente. Quando seus companheiros o incitavam a proceder mal, a divindade refugia através da humanidade. O que Deus o Pai fazia, hein? Deus o Pai não jogou o seu filho aqui neste mundo, dizendo, tá aí, Satanás, pode tentar, pode fazer o que você quiser, meu filho está aí. Não. Não foi assim. Adão caiu não como criança. Quando Adão caiu lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, ele não era uma criança. Adão não foi criado uma criança. Adão foi criado como um ser adulto, como homem, maduro, consciente, com a razão, com poder intelectual, com discernimento. E Jesus Cristo, segundo Adão, ele veio para iniciar exatamente onde o primeiro Adão caiu. Por isso, queridos, embora Satanás tentasse vencer a Cristo, enganar a Cristo, ainda infantil, ainda juvenil, ainda adolescente, o que Deus o Pai fazia? Deus o Pai fazia com que a divindade irradiasse, refugia através da humanidade do Filho de Deus. E Jesus recusava-se com decisão. Quando ele estava sendo pressionado, fora dos limites, porque toda criança tem suas tentações de criança. Toda criança tem suas tentações de criança. Mas Satanás é sujo. Satanás joga sujo. Você não pense que Satanás está tentando suas crianças, seus filhos, com tentações de crianças. Não. Satanás é sujo. Ele joga diante dos olhos dos nossos filhos, ele joga no screen, não é? Na tela do seu computador, na tela do iPad, na tela do iPhone, do smartphone, ele joga coisas que não são coisas de crianças, são coisas adultas, são pornografias, é sexo aberto, é bruxaria, é satanismo. Coisas que as nossas crianças não estão habilitadas para discernir. Mas por que Satanás faz assim? Porque ele é sujo. Ele é baixaria. É isso que ele está fazendo com as nossas crianças, com as famílias. E os pais estão dormindo e os pais não percebem. Por isso Deus deu pais terrestres para Jesus, José e Maria.
Jesus nem foi enviado para uma escola. Ele tinha homeschooling. Homeschooling. Ou seja, ele aprendeu a ler e a escrever aos pés da sua mãe, Maria. O Espírito Santo estava ali orientando Maria, ensinando Jesus a ler e a escrever. Queridos, nós precisamos ser este muro de proteção para os nossos filhos. Assim como Deus o Pai criou muros de proteção para o seu filho aqui na terra. Aqui em Isaías 7,14, está falando claramente isto. Isaías 7, verso 15. Manteiga e mel comerá. Jesus, o meu filho, vai ser alimentado e protegido de uma tal forma até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o quê? O bem. Seria uma patifaria de Satanás? Seria uma injustiça Deus o Pai permitir que Jesus fosse derrotado como criança já. Não, ele veio para ser o segundo Adão. Por isso, queridos, quando Jesus Cristo, ele era tentado pelos seus companheiros o incitavam a proceder mal, a divindade refugia através da humanidade e recusava-se com decisão. Agora você, pai, você, mãe, pode estar pensando, e no caso do meu filho? No caso das minhas crianças? Que não existe essa divindade que vai irradiar e refugir para que eles discernam bem ou mal. Deus colocou você, pai. Deus colocou você, mãe. Você é Deus, ou melhor, você não é Deus. Deixe-me explicar direito. Você está no lugar de Deus para os filhos. Você, pai. Você, mãe. Vocês estão no lugar de Deus para os filhos. Vocês estão como sendo a mente dos filhos. Vocês decidem o que eles comem, o que eles bebem, que hora dormir, que hora levantar, que amigos ter, se vai dormir na casa do amigo ou não vai dormir, o que vestir, o que ver na televisão, ou se não vai ter televisão em casa, ou se eles vão ter o iPad, ou se eles vão ter o iPhone, ou se não vão ter. Você decide. Você é a mente dos filhos. Você foi colocado como Deus na vida dos filhos. E é você que tem que se interpor. Quando Satanás tenta destruir a sua criança, seus filhos, sua família, você, pai e mãe, vocês têm que se interporem em nome de Jesus Cristo, dizendo, aqui não. Aqui não. Minha casa é um refúgio e não é um centro de tentação. O quarto do meu filho é um refúgio para o meu filho, não é um centro de tentação, não é um foco de tentação. Agora, se você colocar no quarto do seu filho um foco de tentação, com internet, com iPad, com tudo mais, e o seu filho lá dentro do seu quarto, enquanto você dorme, ele está exposto. Enquanto os pais dormem e enquanto os pais estão acordados, não importa. Eles estão expostos ao Facebook, estão expostos ao YouTube, estão expostos à bruxaria, estão expostos... Queridos, se nós pais não estamos ocupando o nosso lugar de Deus na vida dos filhos, para protegê-los, para criar um muro de proteção, então, meus queridos, nós vamos perder os nossos filhos. Então, nós não vamos estar criando filhos para Deus. Nós estaremos criando filhos para o mundo. Eu tenho ouvido muitos pais dizendo, eu estou criando os meus filhos para o mundo. Que pena. Que pena que você está criando seus filhos para o mundo. Porque a intenção de Deus, ao permitir que você gerasse filhos e filhas, era que você gerasse semente santa. Semente santa. Que você gerasse filhos e filhas para Deus. Para fazer crescer o reino de Deus na terra. Para que tivéssemos mais jovens e adultos batizados pelo Espírito Santo, que se espelhassem em Jesus Cristo e que fossem o rosto de Deus para a humanidade. Nós fomos chamados por Deus para gerarmos e procriarmos semente santa, filhos e filhas de Deus. Vou ler de novo esse texto de Youth Instructor, dia 8 de setembro de 1898.
Ao contemplar a aparência infantil resplandecente de animação, ninguém podia dizer que Cristo fosse igual às demais crianças. Era Deus na linhagem humana. Quando seus companheiros o incitavam a proceder mal, a divindade refugia através da humanidade. Esse é o trabalho seu e meu como pai. Um dia, quando eu cheguei, um sábado à noite, em casa, tinha um grupo de, uns 10, 15 jovens da igreja em casa, com os meus filhos, estavam assistindo um filme. Quando eu entrei e olhei, eu vi que era um filme, para mim, estranho. Eu perguntei para os meus filhos, o que é isso que vocês estão assistindo aí? Ah, pai, isso aqui é uma comédia. Uma comédia? Que comédia? É a comédia do exorcismo. Existe o filme Exorcismo, que é puramente satânico, e existe uma comédia do exorcismo. Queridos, eu pedi para eles, por favor, filhos, desliguem isso aí. Não, desliga isso aí, escolham outra coisa. Você tem que se interpor. Você está no lugar de Deus junto aos filhos, para a salvação dos filhos, até que eles cresçam e possam discernir, ter o discernimento para rejeitar o mal e escolher o bem. Por isso, quando seus companheiros o incitavam a proceder mal, a divindade refugia através da humanidade e recusava-se com decisão. Em um instante, diz aqui, em um instante, Jesus discernia entre o bem e o mal e punha o pecado sob a luz dos mandamentos de Deus, sustentando a lei como um espelho que lançava a luz sobre o mal. Era este agudo discernimento entre o bem e o mal que geralmente provocava a ira dos irmãos de Cristo. Os irmãos de Cristo, que eram filhos de José, porque José já era viúvo quando casou com Maria. Ele já tinha filhos e filhas do primeiro casamento, que eram mais velhos do que Jesus. E era este discernimento espiritual que Jesus tinha que provocava os irmãos. Porque diz aqui, era este agudo discernimento entre o bem e o mal que geralmente provocava a ira dos irmãos de Cristo. Mas, queridos, infelizmente, muitos pais pensam que as crianças, jovens e adolescentes, sabem escolher o que ver. Ah, meu filho já sabe escolher. Eu já orientei meu filho, eu já disse o que ele não deve ver na televisão, eu já disse para ele o que ele não pode assistir no YouTube, ele já sabe. Sabe nada, meu irmão. Uma coisa é você falar, outra coisa é ele saber discernir. Ele ainda não sabe discernir. Ou você pensa que a sua missão de educar o filho já acabou? Não, eu já eduquei meus filhos. Já eduquei. Não, você nunca termina de educar o filho. Meus filhos hoje já têm filhos, eu já sou avô, mas eu continuo educando meus filhos. Eu ainda continuo dando orientações ao meu filho Anderson e à minha filha Evelyn. Você nunca para de educar. Nunca. Porque sempre você, pai, você, mãe, vocês que já estão mais maduros na comunhão com Jesus Cristo, sempre vocês terão maior discernimento espiritual. Sim ou não? É óbvio. É óbvio que 60 anos andando com Jesus Cristo é melhor do que 40 anos andando com Jesus. Quem já está chegando nos 70 anos, como eu, no meu caso, eu estou chegando nos 70 anos, andando com Jesus, agora você vem me dizer que alguém que está andando com Jesus há 20 anos, 30 anos, tem o mesmo conhecimento, o mesmo amadurecimento? Não, não é assim. Não funciona deste jeito. Por isso nós, pais, nós avós, nós temos que ser, sim, a mente de Deus para os nossos filhos. E nós deveremos falar. Nós precisamos ter a ousadia de falar, de corrigir, de repreender, de advertir, de admoestar. Queridos, crianças são inocentes, crianças são ingênuas. Se você disser para uma criança de 5, 6 anos, vá ver se eu estou lá na esquina. Ele vai. Ele vai lá na esquina e volta e diz, você não está lá.
queridos? Elas são crianças. Elas estão dentro da idade delas. Mas Satanás não respeita isso. Satanás não respeitava isso com Jesus quando criança. Mas o pai se interpunha e dizia: basta, Satanás, aí não. Mas este pai é você. Você mãe, você pai. Vocês têm que se interpor. Falar: basta, aqui dentro de casa não vamos ter isso. Não vou trazer nada da Disneylândia para aqui dentro de casa. Eu não vou trazer os desenhos, os filmes, nada da Disney. Nem a Elsa, o Frozen, nem os desenhos, não os brinquedos, nem os bonecos, nem as bonecas. Não vou trazer nada da bruxaria para dentro da minha casa. É você que limpa a sua casa e transforma a sua casa num foco de bênção. Um lugar de refúgio para os seus filhos. Por que Bill Gates, pai de 3 crianças, hoje estas crianças já são adultas, não é? Por que Bill Gates e Melinda Gates? Por que eles nunca deram um iPhone, ou um smartphone, ou um iPad, ou um tablet, ou um computador para os seus filhos antes dos 14 anos de idade? Pense um pouquinho. Pense um pouquinho. Por que Bill Gates e Melinda Gates não abriram para os filhos, não atenderam os pedidos, os rogos dos filhos? Porque eles disseram numa entrevista: meus filhos clamavam e pediam, todas as crianças têm, por que nós não podemos ter? Mas nós não demos para eles iPhones, ou smartphone, ou iPad, ou tablet, ou computador. Nós não expusemos nossos filhos à rede social até os 14 anos de idade. Ah, celular? Não, eles não tinham. Eles não tinham. Somente Bill Gates? Não, queridos. Steve Jobs. Bill Gates é o cofundador da Microsoft. Steve Jobs é o cofundador da Apple. Steve Jobs tinha 4 filhos, 3 com a esposa e uma filha de um casamento, um relacionamento anterior. 4 crianças. Steve Jobs tinha a mesma regra. Não colocava e não colocou na mão dos filhos, das crianças, nem o iPhone, nem o iPad, nada da mídia. Não somente Steve Jobs, mas também o dono do Facebook, Mark Zuckerberg. Ele também não colocou na mão das suas filhas o iPhone, o iPad. Queridos, nós expomos nossos filhos à tentação. Nós jogamos os nossos filhos nas mãos do diabo, colocando nas mãos dos nossos filhos aquilo que eles não têm discernimento e capacidade para manusear. Por quê? Porque eles vão ser tentados. O mundo está dentro de um iPhone. O mundo todo está dentro de um iPad. O mundo todo está dentro do YouTube. E os nossos filhos estão expostos. Expostos. Eles não veem somente aquilo que eles escolhem ver. Eles veem também aquilo que sutilmente é infiltrado ali. As mensagens subliminares. Vocês sabem que depois que assiste um vídeo, já vem a sugestão para assistir outro. Queridos, esses dias, alguém estava assistindo um vídeo meu, e depois que terminou de assistir o meu vídeo, a pessoa disse, ó, veio a sugestão para eu assistir um outro vídeo. Mas era um outro vídeo que falava de Illuminati, mas falava também de bruxaria, falava também de feitiçaria. Queridos, quando as crianças estão assistindo um vídeo, já vem a sugestão para assistir outros. E aí vem o quê? Vem um monte de pornografia, de satanismo. Queridos, nós somos a mente dos nossos filhos. O que eles devem comer? Não são eles que decidem o que comer. Criança não sabe o que ela deve comer. É você que decide o que comer, o que elas devem beber, o que elas devem vestir, que horas elas vão dormir, que horas elas vão levantar,
Quem serão os amiguinhos? Que idade elas terão para ir para a escola, se é que irão para a escola? Nós é que somos a mente dos filhos, porque nós estamos criando uma semente santa. Ah, mas isso é uma bolha. Não, nós não podemos fugir do mundo, mas dentro do nosso lar tem que existir uma bolha. Nós não podemos colocar dentro do nosso lar as tentações, dentro do quarto dos nossos filhos, a tentação. Os pais vão dormir e a criança está com o celular dentro do seu quarto, podendo acessar o celular, acessar a internet de madrugada, e os pais nem estão sabendo. Por isso existe muito suicídio, porque vem sugestões de suicídio, de como se matar, de como tirar a vida. E você, pai, dormindo, e o seu filho assistindo um vídeo onde o sem vergonha e o satanista está dizendo como o seu filho pode se matar. Nós não podemos ser tão ingênuos, queridos, como pais. O nosso mundo está mal. O nosso mundo é mal. O príncipe deste mundo é Satanás. Nós não chegamos ainda no reino da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ainda estamos no reino, deste reino de pecados, cercados por todos os lados, por armadilhas, por maldades, por crueldade. E nós precisamos nos proteger e proteger os nossos filhos. Estudos mostram que o uso do smartphone, do iPad, dos tablets, pode produzir falta de sono, depressão, amnésia e outras doenças relacionadas ao cérebro. São estudos. Marianne Wolf, pesquisadora na área de ciência comportamental, diz que é tempo do resto do mundo seguir o exemplo de Bill Gates, Mark Zuckerberg. É hora dos pais darem para os seus filhos não iPad, não iPhone, mas um livro para ler, uma bicicleta para se exercitar no seu aniversário de 10 anos, diz ela. No aniversário de 10 anos do seu filho, dê para ele o quê? Não o último modelo do iPad, nem do celular, mas dê para ele uma bicicleta, para ele suar, bola para ele suar, correr, livro para ele ler. Os exemplos bíblicos de que temos, os exemplos da Bíblia que nós temos, fortalece a ideia de isolar para poder educar. Você isola, é óbvio que esse isolamento é relativo, porque o mundo está lá fora e nós estamos convivendo com o mundo. Só que a missão nossa lá para com o mundo é uma missão de adultos. Você não pode jogar a sua criança para o mundo antes do tempo. Quando você analisa a vida de Jesus, foi depois do batismo de Jesus Cristo, com a idade de 30 anos. Você lê isso em Mateus capítulo 4, verso 1. Depois que Jesus foi batizado, então a Bíblia diz, e o Espírito Santo, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 4 e o verso 1. Mateus capítulo 4, verso 1 diz que depois do batismo de Jesus, batismo das águas, e depois quando ele saiu das águas, foi o batismo do Espírito Santo descendo sobre Jesus, o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. Depois do batismo do Espírito Santo, o que aconteceu? Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Existia um momento certo em que o pai ia dizer para o diabo, agora sim, diabo, agora, Satanás, agora você pode tentar meu filho. Não quando ele era criança, com aquele jogo sujo que você fazia, mas agora ele tem 30 anos. Ele é maduro, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Agora aqui diz, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser, tinha um propósito. Qual era o propósito do Espírito Santo conduzir Jesus para o deserto? Para ser tentado pelo diabo. Aí o pai disse, aí está o meu filho, diabo, pode tentá-lo. Queridos, Jesus Cristo, ele foi protegido, foi educado, foi amparado, foi orientado, foi batizado pelo Espírito Santo. Nossos filhos também precisam ser orientados, protegidos e batizados pelo Espírito Santo.
Eles precisam memorizar a Bíblia. Eles precisam entesourar Cristo na vida deles, para que eles estejam cheios de Jesus. E então eles vão ser expostos ao mundo mau que existe, mas eles estão cheios de Jesus. Moisés foi educado pela mãe. Com que cuidado Joquebede cuidou de Moisés, sabendo que ela teria Moisés somente por 12 anos. Por 12 anos. Ela sabia que quando Moisés completasse 12 anos, sairia das mãos dela, sairia do lar dela e seria jogado dentro de um palácio, palácio do Egito, palácio do faraó, onde existia satanismo, adoração ao Deus Sol. Estaria rodeado de satanismo e de bruxaria. E queridos, quando Moisés, com 12 anos, foi levado para o palácio de faraó, ele permaneceu firme como vendo o invisível, porque ele tinha a fé dos seus pais. Ele conhecia o Deus verdadeiro. Nossas crianças, antes dos 12 anos, não podem ser jogadas nas mãos de Satanás. Você não pode colocar, porque colocar smartphone, celular, para as crianças, antes dessa idade, Bill Gates falou 14 anos, não é? Eu estou falando 12 anos, mas ele, antes dos 14 anos, ele não deu celular para os filhos. Queridos, nós precisamos proteger os nossos filhos. João Batista foi protegido, amparado, guiado, e depois ele foi exposto diante do mundo e cumpriu com a sua missão. Jesus também. O que é que nós estamos fazendo com os nossos filhos? No livro Patriarcas e Profetas, páginas 140 a 141, nós lemos assim: em muitos lares a oração é negligenciada. Os pais entendem que não possuem tempo para o culto da manhã e da noite. Porque você precisa ter o culto da manhã e o culto da noite para a sua família. Você está preparando a sua família para o céu? Então você não vai fazer do programa da noite um filme. Vamos escolher um filme para assistir aqui, um filme de Hollywood. Não, queridos. Não é novela, não é filme, não. Você filtra aquilo que você tem dentro de casa. Você tem cultos de manhã e cultos à noite. Não se pode economizar alguns momentos para serem despendidos em ações de graças a Deus pelas suas abundantes mercês? Não tem tempo para fazerem oração pedindo auxílio e guia divinos e rogando a contínua presença de Jesus na casa? Sai para o trabalho como o boi ou o cavalo, sem um pensamento de Deus ou do céu. Patriarcas e Profetas, página 140 e página 141. Agora, queridos, no livro Orientação da Criança, página 193, diz assim: as lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos da sua vida têm mais que ver com a formação do seu caráter que tudo que ela aprendeu em anos posteriores. Não é que aos 7 anos o caráter esteja formado, não. O caráter não está formado aos 7 anos. O que Deus está falando aqui, Orientação da Criança, página 193, é que aquilo que a criança aprendeu até os 7 anos tem muito mais a ver com a formação do seu caráter do que os anos que virão depois dos 7 anos. Ou seja, depois dos 7 anos o caráter vai continuar sendo formado. Mas a maior influência, não é a única influência, a maior influência foi a dos primeiros 7 anos. Então, se nós já perdemos a oportunidade dos primeiros 7 anos, não perca a esperança, porque você ainda tem oportunidade. O Espírito Santo ainda quer salvar suas crianças. O Espírito Santo ainda vai continuar trabalhando nelas, mesmo que elas tenham 20 anos, 30 anos, o Espírito Santo está trabalhando. As primeiras lições impressas na criança, raras vezes são esquecidas. Voltaire, o grande incrédulo e revoltado contra Deus, Voltaire, ele decorou um poema ateu. Ele decorou um poema ateu quando ele era criança, 7 ou 8 anos de idade, ele decorou um poema ateu. E Satanás impressionou a mente daquela criança, chamada Voltaire, que ele se tornou um grande instrumento nas mãos de Satanás. Nós sabemos de Napoleão Bonaparte que, quando criança,
eles colocavam Napoleão Bonaparte para brincar de exército. Ele tinha um exército de soldadinhos e sempre Napoleão Bonaparte, na brincadeira, eles colocavam Napoleão Bonaparte, o seu cavalo, na frente do exército. Napoleão Bonaparte foi educado a ser comandante de um exército. E ele se tornou o que ele foi. Queridos, o que é que nós estamos ensinando às nossas crianças? As primeiras lições impressas na criança, raras vezes são esquecidas. Um filme que ela assistiu, um abuso, não solte suas crianças na casa dos outros. Um abuso que acontece, que pode acontecer na vida da sua criança, na casa de uma outra pessoa, isso vai estragar, vai atrapalhar a vida daquela criança. Aquilo que acontece na vida da criança impressiona. As impressões feitas no coração infantil, no princípio da vida, são vistas em anos posteriores. Podem estar sepultadas, mas raras vezes serão obliteradas. Orientação da criança, página 193, 194. E ainda, no mesmo livro, diz assim, isso que nós vamos ler agora, no mesmo livro, Orientação da Criança, na página 194. A mãe deve ser a mente para os filhos. Foi o que eu falei. Os 3 primeiros anos são o tempo para vergar o pequenino rebento. Se vocês esperaram até que os filhos tivessem 3 anos de idade para começar a ensinar para eles o domínio próprio, a obediência, procurem fazê-lo agora, embora seja muito mais difícil. Orientação da criança. Muita ansiedade e tristeza dos pais poderiam ser poupados se desde o berço se ensinasse às crianças que a sua vontade não se deve tornar lei. A vontade da criança, com berros, batendo o pé, se jogando no chão, a vontade da criança não deve se tornar lei. Não se curve diante da vontade da criança. É ela que tem que se curvar diante da sua vontade. Você está no lugar de Deus para com os filhos. Muitos negligenciam seu dever durante os primeiros anos da vida dos filhos, pensando que quando forem velhos, ficarem velhos, então serão muito cuidadosos em reprimir o erro e educá-los no que é direito. Mas o tempo próprio para fazerem esta obra é quando os filhos ainda são bebês em seus braços. Portanto, queridos, nós deixamos aqui o apelo em nome de meu Senhor Jesus Cristo. Vamos educar os nossos filhos para Deus e não para o mundo. Vamos educar os nossos filhos para Deus e não para o mundo. Que quando Jesus Cristo voltar, você, meu querido pai, você, minha querida mãe, vocês, meus queridos irmãos em Cristo, quando Jesus Cristo voltar, você possa dizer com alegria, eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Que Deus te guie, que Deus te abençoe e que você faça do seu lar um refúgio e uma proteção para os seus filhos, mas não um foco de tentações. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém e amém. Aleluia.